Aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria dar 2 avisos de uma vez, agora que a gente está começando. O primeiro faça o possível para não tirar sua máscara. Por quê? Porque se chegar uma fiscalização e você estiver sem máscara, aí o Saulinho vai ter que se virar mais o Israel para fazer uma explicação válida. A segunda coisa é que talvez você vá procurar água lá e não encontre. Nós tínhamos colocado um garrafão de água com bebedouro, mas nós fomos alertados que não podemos colocar bebedouros para funcionar, porque todas as pessoas vão ter que ir lá e apertar o dedo lá como é que chama? Na torneira do bebedouro, né? Então todo mundo vai tocar na mesma torneira, no mesmo lugar, e vai ser um lugar de toque comum, vamos usar uma expressão assim. Então é bom que não exista, que não aconteça. Então eu até tinha comprado a água para repor e tudo, e aí eu fui alertado. E para evitar um problema, eu preferi não colocar, né? E então eu queria pedir desculpa aos irmãos por isso, né? Mas é o tempo que nós estamos vivendo. Então, como vamos fazer? Eu até avisei os irmãos de manhã. Se você, né, a gente precisa sim beber muita água e tudo, traga sua garrafinha de casa. Por favor. Traga sua garrafinha de casa, tá? Nós não temos o menor problema em fornecer água, nós não temos a menor dificuldade em gastar quantos copos descartáveis sejam possíveis num culto. Eu não tenho problema, dificuldade com essas coisas, né? E nem os irmãos. Mas não é essa a ideia. A ideia é que, por questão sanitária, nós não podemos compartilhar objetos. Eu não sei se alguém aqui já viu, até hoje você chega nos shoppings, por exemplo, a senha do estacionamento é automática, né? Você não precisa mais, na maioria deles, colocar o dedo lá no botão. Por quê? Porque seria um lugar de uso comum, todo mundo vai chegar e apertar o mesmo botão. Então, por questão sanitária, nós não podemos colocar. Então, nós queremos que você nos desculpe, mas é o nosso tempo que estamos vivendo, né? E nós vamos nos preparar para servir você da melhor maneira. Se você tiver uma emergência, se você tiver uma dificuldade, nós pudermos te atender, nós vamos te atender. É só para justificar o porquê nós não temos hoje, como tivemos nos dias passados, uma água disponível. A outra questão é que, provavelmente na terça-feira, vai sair um novo decreto, segunda ou terça-feira, e nele a previsão é que nós seremos autorizados a fazer um culto às quartas-feiras. Então nós voltaríamos com o culto de oração. Então nós voltaremos a orar num culto específico. E então eu queria que você preparasse seu coração para isso. Eu creio que vai ser um tempo muito especial de Deus para todos nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, o capítulo 1. Mateus, o capítulo 1. Algumas pessoas chamam essas coisas, né, de novo normal, né? E realmente a gente tem que se adaptar de alguma maneira. Mas tudo isso vai passar em nome de Jesus. Amém? Se não passar, Deus continua no controle. Mateus capítulo 1, verso 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Encontrou aí, amém? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas questões, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos. É um grande privilégio estar aqui reunido hoje, nesse dia, com esses irmãos, nesse tempo, Deus querido. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado o seu amor e a sua graça. E hoje é um dia especial, é o dia dos pais. E nós queremos te honrar como nosso Pai.
Nós entendemos, Deus, que a igreja é, para o Espírito, uma morada, para o Filho, uma noiva, e para o Pai, uma família. Nós somos a família do Pai. Nós fomos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E nós te louvamos pelo privilégio de sermos filhos do Pai. Aqueles que foram comprados por um alto preço, aqueles que foram adotados. E nós te damos graças, nós te honramos, em nome de Jesus. Eu queria falar, hoje é Dia dos Pais, então, primeiro, parabéns a todos os pais, né, que vivem, que militam nesse desafio. Mas existe um modelo bíblico, existe uma forma bíblica de exercer paternidade. E é muito interessante porque, para tudo que nós pensarmos, em todas as esferas da nossa vida, existe um modelo bíblico. E o melhor exemplo de pai, nós sabemos, é Deus. E nós precisamos pensar também, e eu queria falar para todos, mas especialmente para os pais, o que Deus pensou quando Ele nos escolheu para a paternidade, quando Ele nos escolheu para sermos pais. Uma missão tão nobre num tempo tão difícil. Um tempo tão complicado, um tempo em que os princípios de autoridade eles não são preservados. E ser pai é um ministério, né? E a gente precisa muito buscar uma direção de Deus para esse ministério. Como nós vamos nos portar nele, como nós vamos caminhar dentro desse ministério de paternidade. E eu queria trazer para o nosso coração hoje um exemplo de paternidade bíblica baseado na história de José. Um exemplo de uma paternidade exercida de acordo com os moldes da palavra de Deus. José, filho de Jacó, é um dos homens mais piedosos que a Escritura mostra. E ele foi escolhido para ser o pai adotivo do Salvador. Ele foi escolhido para ser o pai de Jesus Cristo. E ele aceitou essa missão, né? E a primeira informação que a Bíblia fala sobre ele, uma das primeiras informações, e a Bíblia não fala muito sobre ele, mas o verso 19 que nós lemos diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo. A Bíblia diz que ele era um homem justo. Ele era um homem justo. Ele era da tribo de Judá, mas ele não morava na região da Judéia, ele morava na região de Nazaré, onde ele era carpinteiro, e alguns biógrafos dele dizem, inclusive, que ele também exerceu o trabalho como pedreiro, né? Pedreiro, construtor e carpinteiro. E ele era um homem fiel às leis de Deus, fiel ao seu povo. E a Bíblia cita ele quando ele aparece desposado, ou seja, noivo de uma moça chamada Maria. E esse noivado, na cultura judaica, ele era um compromisso feito com Deus, com a família e entre os noivos, que tinha um grande valor, e ele só podia ser desmanchado, ele só podia ser anulado por uma carta de repúdio. Era o mesmo processo necessário para o divórcio, era o mesmo processo que se fazia para anular esse noivado. Era como um casamento, né? Tamanha era a aliança e o compromisso firmado entre as partes. Alguns dizem que José era mais velho que Maria, tanto que em um determinado ponto da história não vai mais se falar sobre ele, ele não vai aparecer mais, ela vai aparecer muito sozinha, várias vezes, ao longo da história do ministério de Jesus principalmente, não vai se falar muito sobre José. Por isso que eu disse que a gente tem poucas informações sobre ele, embora nós não tenhamos uma precisão sobre a idade dele, né? Mas quando ele some das narrativas da vida e do ministério de Jesus, embora eu gosto sempre de frisar isso, muita gente pergunta, por que a Bíblia não fala sobre a morte de Maria? Por que a Bíblia não fala? Porque o assunto da Bíblia é a salvação por meio de Jesus Cristo. Embora um dia a gente pode falar sobre isso, Jesus não é a chave hermenêutica da Escritura, mas o assunto da Escritura de Gênesis a Apocalipse é a redenção por meio de Jesus Cristo. E partindo desse pressuposto de que ele pode ter morrido antes, o entendimento que se tem, normal numa família desse tempo, é que o filho mais velho assume a liderança da casa
E aí há um entendimento de que talvez Jesus, com a morte de seu pai, tenha assumido como filho mais velho a condução da casa, tanto que ele só vai deixar a sua região aos 30 anos, que é quando ele aparece no Jordão, ele vai iniciar seu ministério público e vai ser batizado por João Batista. Então é aí aos 30 anos que ele sai da Galileia, começa seu ministério. Então esse pode ser um dos motivos porque ele ficou até os 30 anos na casa da mãe, com os irmãos, na casa do pai, até que a casa ficasse num nível em que ele pudesse, então, exercer seu ministério público até então. Há algumas características de José que eu queria compartilhar com o nosso coração, falando de uma paternidade no modelo da palavra de Deus, mas também aplicando na nossa vida como nós podemos seguir o propósito e aceitar aquilo que Deus traz ao nosso coração. A primeira coisa, uma das primeiras coisas interessantes de José é que ele não deixou o medo roubar a sua fé. Por que o medo? José está noivo de uma moça, Maria, e ela aparece grávida de repente, sem nenhuma explicação. Eu não sei você, mas se fosse a sua noiva, você ia ter dificuldade para lidar com essa explicação. Se a sua noiva chegasse e dissesse: olha, eu recebi uma revelação de Deus, eu vou gerar um filho, eu estou grávida do Espírito Santo. Nós teríamos dificuldade em lidar com a informação, e José era um homem, José não era um ser transcendental, ele também teve dificuldade em lidar com essa informação. E ele não tem uma explicação, ela não tem uma explicação plausível, e ele também não tem uma explicação. Como é que ele ia dizer isso para os seus pais? Como é que ele ia dizer isso para os pais dela? Como é que ele ia dizer isso para os seus amigos, não é? E José, a Bíblia diz que ele é um homem justo, e ele temeu. Ele temeu, a Bíblia diz assim: sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E enquanto ponderava, enquanto pensava, enquanto ele construía o entendimento de como ele ia decidir aquilo, José temeu. Ele temeu por ele temeu por Maria, por sua reputação. E o temor de José, como homem justo, ele não queria acobertar o pecado de Maria. Como homem justo, ele não poderia acobertar o suposto pecado de Maria. Mas também ele não poderia expô-la à interpretação da lei. Se ele colocasse Maria diante da lei, o final seria trágico. Então ele toma uma decisão de secretamente deixá-la, porque ele não tinha uma explicação, e ele não sabia como lidar com a situação, ele teve medo. Mas a Bíblia diz, no verso 20, que Deus falou com ele em sonhos. E o melhor foi que Deus falou com ele, e ele creu no que Deus disse a ele. Deus falou com José em sonhos. E mesmo com medo, mesmo diante dessa dificuldade, sem essas explicações, ele creu. Ele tomou posse da palavra que Deus dissera ao coração dele. Mesmo diante do medo, mesmo diante das dificuldades, ele considerou que aquela palavra que Deus disse era importante. Qual a lição que José traz ao nosso coração? Não deixe o medo roubar a sua fé. Nós somos pais, nós não sabemos o futuro dos nossos filhos. Tudo é incerto. Sabe, a única coisa, eu vejo muita gente falar assim, a única coisa que nós sabemos é o hoje. Não, a única coisa que nós sabemos é o ontem. Nós nem sabemos como vai terminar o dia de hoje. Nós não sabemos qual será o final do dia de hoje. E diante das incertezas que nos cercam, seja em relação à família, seja em relação aos filhos, seja em relação à nossa vida, seja em relação à vida daqueles que estão ao nosso redor, o medo, ele não permite o desfrutar da vida. Nós que somos pais, às vezes, a incerteza e a preocupação com o futuro, ela não deixa que a gente desfrute da vida, desfrute dos filhos, que a gente tenha tempo, que a gente esteja junto. Ela não permite isso. E o que eu queria te dizer é que nós temos uma promessa, e o medo não pode ser maior que a palavra de Deus, amém? O medo não pode ser maior que a palavra.
medo não pode ser maior que a palavra. O Salmo 128. Se você tem medo em relação ao futuro, se você tem medo em relação ao que pode acontecer, se você não tem desfrutado das bênçãos, das promessas de Deus, porque você tem medo por causa do futuro. O Salmo de número 128, verso 3 diz assim: a sua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, e seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Provérbios 20, verso 7, diz assim: o justo anda na sua integridade, e os seus filhos são felizes depois dele. Deus está dizendo que há uma felicidade, Deus está dizendo que a nossa descendência, ela terá um futuro abençoado, amém? Seus filhos são felizes depois dele. Isso não vai nos deixar inseguros. Por quê? Porque o medo do futuro não pode nos impedir de desfrutar, principalmente nós que somos pais, da nossa paternidade, de desfrutar do relacionamento com os filhos, de desfrutar do relacionamento com a nossa casa. O medo não pode impedir. E o medo muitas vezes ele é resultado de ações que os filhos têm. O medo muitas vezes é resultado quando nós vemos algo não saindo como nós planejamos. O medo é resultado muitas vezes de uma frustração. Parece que o sonho não vai se realizar, parece que não vai dar certo, parece que suas orações não foram ouvidas. E se esse medo crescer, e se esse medo se agigantar, ele vai furtar, ele vai roubar a sua fé. É um momento de distração, o medo vai entrar e vai roubar a sua fé, e de repente você não vai se ver crendo no futuro, não vai se ver crendo na palavra, não vai se ver crendo na promessa que Deus fez para a sua vida. Então uma palavra especial, principalmente para os pais que estão aqui hoje: Deus tem uma promessa para a vida dos nossos filhos, confie nessa promessa. Mesmo que algumas ações, alguns comportamentos, algumas coisas nos dão uma insegurança, Deus tem uma palavra. José confiou nessa palavra, porque Deus quer nos fortalecer. E se nós nos fortalecemos na palavra, a nossa fé não será roubada. A segunda coisa que José nos ensina é que ele decidiu cuidar daquele que ele escolhera amar. José escolheu amar a Jesus. Por que José escolheu amar a Jesus? Porque ele não era filho dele. Ele não era o filho legítimo. Ele não fora gerado por ele. Amar a Jesus foi uma escolha feita por José. O nome José significa Deus acrescenta. E no caso dele, Deus acrescentou antes do casamento. Deus acrescentou literalmente na vida dele um filho. Um filho maravilhoso, mas foi um filho. Só que José, o carpinteiro de Nazaré, ele não escolheu ser pai naquele tempo. Ele estava noivo, não era hora de nascer uma criança. A estrutura para aquela criança chegar não estava pronta. Talvez tivesse até alguma coisa organizada, nós não sabemos quanto tempo se realizaria o casamento. Mas aquele filho foi um filho que chegou de surpresa. Foi um filho que chegou num momento inesperado, foi um filho não planejado. Aquele menino, hipoteticamente, ele estragou os planos. Ele frustrou os planos do casal. Ele frustrou os planos da família. Aquele menino chegou em um tempo que eles não estavam preparados. Não estava nos planos de José. Mas ele aceitou o desafio. E como ele fez? Ele obedeceu ao mandato de Deus. Recebeu Maria como sua esposa e tornou-se o pai adotivo de Jesus. Deus fez José marido de Maria e pai adotivo de Jesus. Ele aceitou a direção que Deus lhe havia dado. Sabe, José cuidou da sua família. Ele aceitou essa missão e ele cuidou muito bem da sua família. José, quando instruído por Deus, ele e Maria
fugiram com o menino, ele fugiu com o menino para o Egito para preservar a vida do menino. Ele levou o menino às festas religiosas da sua nação, ele ensinou o menino o caminho. E ele foi responsável por guardar a criança em direção ao cumprimento do propósito que Deus tinha para a vida dessa criança. E a vontade de Deus na vida desse menino foi guardada. E José fez isso como se ele fosse o pai, que de fato ele não era. Ele fez como se fosse o pai, de fato ele não era. Amar é uma questão de escolha, uma decisão. Alguém disse que amor genuíno é colocar a honra do outro em prática, independente do que isso vai te custar. Sabe, o amor de José foi demonstrado no cuidado diário com aquele menino. Jesus seria, em tese, embora a Bíblia o diga como desejado, ele era o indesejado. Não é? Uma gravidez no meio de um noivado não é algo desejável. Um filho que nasceu de uma relação extraconjugal não é algo desejável. Um filho que nasceu quando você estava simplesmente namorando e você não queria casar, não é algo desejável. Um filho que nasceu de uma meia dose de qualquer coisa, não é algo desejável. Um dia de entusiasmo, um dia que a alegria passou do ponto, teoricamente, não é algo desejável. Só que a surpresa, vamos dizer assim, o fator surpresa ou indesejado, não é desculpa para a ausência de amor ou cuidado. José nos ensina isso. Não é desculpa para a ausência de amor e para a ausência de cuidado. Por quê? Surpreendidos por uma gravidez, surpreendidos por uma gravidez quando você planejava comprar um carro, quando você planejava comprar uma casa, quando você planejava trocar de namorada, quando você planejava casar com outra, ou quando você era simplesmente um jovem que não tinha a cabeça que você tem hoje. Essa surpresa causada por uma gravidez não é uma autorização para abandonar os filhos. Não é uma autorização de abandono. Não existe autorização de abandono na paternidade bíblica. Por quê? Porque amor é materializado no cuidado. Não existe. E nós precisamos saber lidar com isso, porque nós somos tentados ao abandono quando nós somos surpreendidos por alguma coisa. Cada um de nós constrói uma rota de fuga. Quando algo nos surpreende, a gente precisa encontrar uma saída e a gente vai buscar essa saída de alguma maneira. As condições do casamento, talvez quando a gravidez veio, não eram a ideal e os planos, ou a falta dos planos, ou a falta do casamento, ou a falta das condições, e você não queria um filho naquele momento, você não esperava aquele filho. É por isso que amaram a decisão. É por isso que João diz que o Pai nos amou, e nos amou ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sabe, o amor que Ele derramou por nós, é esse amor que nós somos convidados a derramar sobre os outros, principalmente sobre os nossos filhos. Sabe, José resolveu ficar, resolveu viver a vida diária da família. Cuidar de um filho é zelar de um projeto divino. Cuidar de um filho é zelar pelo projeto de Deus. Talvez você que está aqui seja um filho nessas condições. Eu quero que você saiba que você é um projeto especial da parte de Deus. Ele te ama. E nós podemos até nos sentir frustrados, mas isso não nos isenta de amar. Isso é a paternidade, é isso que Deus faz conosco.
Quantas vezes os nossos filhos nos frustram? Você esperava uma coisa, você queria uma faculdade, o menino vai fazer outra. Você queria que o menino trabalhasse e ele está lá só no agora é Xbox One, sei lá, um negócio assim. Você queria que seu filho fizesse aquilo, você queria que seu filho tivesse um determinado comportamento, você queria que seu filho tivesse determinados amigos, você planejou, você desenhou algo, e agora você se sente frustrado, você é um homem, uma mulher de Deus, e você esperava muito que seu filho seguisse esse caminho. Não se preocupe. Isso não te isenta de amar. Terceira coisa que José nos ensina, e eu queria compartilhar com o nosso coração, é que José não deixou de ser humano. José foi diferente, mas José foi um grande exemplo. Ele se esforçou para ser um exemplo. Ele fez questão de ser um exemplo. José foi diferente, sabe por quê? A sociedade, ela era patriarcal. Os homens tinham direitos e eles faziam coisas, mas José não. José resolveu seguir a cartilha. Ele resolveu ser o marido de Maria e resolveu ser o pai de Jesus. Ele respeitou sua esposa, ele respeitou os dias da purificação dela. Só depois ele se tornou o marido dela. E ele esperou que ela passasse por aqueles dias de purificação, tendo ela gerado um filho que nem seu era, até poder tomá-la como esposa. É o que diz o verso 25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ele respeitou o tempo dela, mesmo sabendo que o filho não era seu. Jesus foi conhecido como o carpinteiro de Nazaré. Ele herdou a profissão do pai. Marcos 6,13 conta isso. Não é este o carpinteiro? Não estão entre nós, né? Sua mãe, seus irmãos. José se preocupou em ensinar um ofício aos seus filhos. Ele foi um bom exemplo. É interessante que em Lucas 2,48, Maria diz assim: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Maria sabia que ele não era filho de José, mas ele fez tão bem o seu trabalho, ele cumpriu tão bem o seu chamado, que ela se refere a ele como pai do menino. Ela faz questão de frisar isso. Ela sabia que ele não era o filho. E esse José que se preocupou, que foi um exemplo. Por que um exemplo? Porque José pegou seus filhos e colocou lá na marcenaria, e colocou para trabalhar e ensinou a eles uma profissão. José foi um pai que cuidou da esposa, cuidou da casa e fez questão que seus filhos aprendessem algo. Pais são os primeiros e os mais fortes exemplos dos filhos. Deuteronômio 6, do verso 5 até o verso 7, no Shemá, o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E aí ele prossegue dizendo: olha, e você vai inculcar isso nos seus filhos, você vai falar a eles, assentado, andando. Ou seja, nós devemos ser exemplo em todas as coisas, principalmente no amor a Deus, na conduta, no trato, no caráter. Pais que amam a Deus conseguem formatar, ou pelo menos são bons exemplos para os seus filhos. Os melhores professores são os exemplos. Salmo 127. Salmo 127, verso 4. Verso 4 do Salmo 127 diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro, ou na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O que é que esse texto nos ensina? Primeiro, a flecha precisa estar nas mãos do guerreiro. Porque nesse tempo aqui, a flecha ela era feita de forma artesanal.
Ou seja, os nossos filhos precisam estar nas nossas mãos. Não pode um pai e uma mãe olhar uma criança de 12, 13 anos e dizer assim: pastor, eu vou largar esse menino de mão, eu não dou mais conta desse menino. Os filhos precisam estar nas nossas mãos. A flecha, ela era feita de maneira artesanal. Não haverá flecha se ela não estiver na sua mão. Precisamos ter um alvo definido. Flecha sem alvo. O que você vai fazer com uma flecha se você não tem um alvo? Não podemos deixar os filhos à deriva. Isso vale também para os filhos espirituais. Não podemos deixar os nossos filhos à deriva. Os nossos filhos não podem fazer o que quiserem da vida e não vão fazer, enquanto estiverem debaixo da nossa autoridade. Filhos não podem ficar à deriva. Nós não podemos nos contentar em falar: criei filho para o mundo. Nós estamos criando filho para o céu. Não, mas meu filho vai ficar à vontade. Faz o que você quiser, meu filho. Legal, mas não é bíblico. Faz o que você quiser, como você se sentir. O importante é que você seja feliz. Ninguém é feliz longe de Deus. Flecha sem alvo, filhos à deriva. Sabe, e o guerreiro, ele pega a flecha e ele é que vai mirar o alvo. Nós precisamos ir à frente dos nossos filhos. Ser como José foi um bom exemplo. Essa é uma maneira de sermos bons exemplos. Sonhar os sonhos de Deus para a vida dos nossos filhos. Mesmo que pareça que as coisas estão perdendo o controle, mesmo que não está saindo como você desenhou, sonhe, continue sonhando e continue orando, porque os sonhos de Deus se cumprirão na vida dos seus filhos. Sabe, o arqueiro, para ele, ainda mais naquele tempo, né, você não tinha arcos modernos, feitos com, feitos em computadores. Os arcos exigiam muita força para você esticar um arco. Arqueiros precisam ter braços fortes, braço que pega a flecha, coloca no arco, estica o couro, mira. O arqueiro precisa ter braços fortes. Por isso que nós vamos conduzir os nossos filhos. Nós somos falhos, mas em Deus nós seremos fortes. E os nossos filhos terão em nós bons exemplos. Como ter braço forte? Creia que o Senhor vai te sustentar. Talvez alguma situação está te enfraquecendo. Talvez alguma situação está deixando você sem forças. Você não sabe mais o que fazer. Você não sabe nem como orar. Não se preocupe. Eu profetizo que o Senhor está fortalecendo os seus braços essa noite, e você será um arqueiro que levará seus filhos a cumprir o propósito, em nome de Jesus. Para o arqueiro alcançar o alvo, ele precisa de habilidade. Habilidade. O que conta numa competição é quem chega mais próximo do alvo. Esse é o vencedor. E um arqueiro precisa de habilidade. A habilidade é necessária. Só existe prêmio para quem alcança o alvo. Talvez alguém te disse que você não é o pai ideal, ou a mãe ideal. Tem umas pães aí, né? Talvez alguém te disse que você não é o filho ideal. Talvez alguém disse que você não está cumprindo bem o seu papel. Talvez alguém, num momento de uma discussão acalorada, disse que você é um fracasso naquilo que você está tentando fazer. Eu também li livros sobre paternidade. Eu li um livro que eu recomendo para todo mundo, que chama A Diferença que o Pai Faz. Eu fui em congressos, eu já fui ministrado por Jaime Kemp, eu já fui num monte de lugar, eu já ouvi um monte de gente, eu já fui em conferências sobre ser pai. Eu também, como você, me esforço para corresponder à expectativa da minha família. E não vou te contar o resultado, senão você vai ficar desanimado. Sabe? Mas eu quero que você saiba que quando Deus tirou o seu povo do Egito e levando esse povo em meio ao deserto, Deus propôs a construção de um tabernáculo, um local para que ele viesse falar ao coração do seu povo,
um lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. E hoje nós somos o tabernáculo de Deus, nós estamos, os nossos filhos que nós estamos discipulando e nós estamos construindo neles, no coração dos nossos filhos, um lugar para a habitação do Senhor. E aqueles homens que construíram o tabernáculo nunca tinham visto um, não sabia como fazer, não eram artistas daquele nível, mas Deus deu a todos eles habilidade para construir, e Deus vai te dar habilidades para lidar com todas as dificuldades que acontecerem na sua casa, com seus filhos. Deus vai te dar habilidade em nome de Jesus. Você vai saber lidar. Você vai ganhar habilidade da parte de Deus. Sabe? E Deus deu habilidade aos construtores e Ele nos capacita. Eu e você, nós não somos pais por acidente. Você não é mãe por acidente. Você não é filho por acidente também não. Você não é filho por acidente. A Bíblia diz que Jesus te escolheu. Deus te escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. Tem um livro que fala sobre os hábitos das pessoas mais eficazes. Diz que um dos hábitos das pessoas mais eficazes é começar sempre pelo final. Sabe por que Deus começa pelo final? Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Sabe por que Deus começa pelo final? Porque Ele já sabe o que vai acontecer, Ele já viu o final. Ele tem um propósito, Ele tem um plano. O que Deus fez quando você nasceu não foi, nasceu esse menino e agora? Quem poderá me defender? Não. Deus olhou para você e disse, eu sabia que você viria. E eu preparei um caminho para você. Eu preparei um lugar para você. Eu tenho um plano para a sua vida. Ele já estava pronto antes de você nascer, porque eu te vi na eternidade. Deus viu você na eternidade. E você que está se sentindo incapaz como pai, como mãe. Talvez você crie seu filho sozinho, sozinha. Você está dizendo, o que eu faço? Eu me sinto tão incapaz quando eu olho os meus filhos, as dificuldades, os problemas. Hoje é noite de capacitação de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Ser pai, ser mãe, é um presente que Deus nos deu. E Ele nos escolheu, e Ele vai nos dar sucesso nisso. Não foi por acaso, é uma escolha de Deus. A flecha precisa ser reta. Ela precisa ser trabalhada. Por isso que eu disse que filhos não podem viver soltos. Filhos precisam ser lapidados. A flecha, ela era artesanal, trabalhada. Não pegava lá como a gente diz aqui no interior, uma gaia de pau e colocava no... Não, porque tinha um propósito. Talvez fosse a caça, talvez fosse lutar contra um inimigo. Mas a flecha, ela era trabalhada, polida, reta. Filhos precisam ser lapidados. Menina, quando você casar, seu marido vai mudar isso em você. Não. É melhor preparar ela antes. Senão o marido não vai nem dar conta. Nós somos escolhidos de Deus. Para ser bem-sucedidos. Ter êxito. E para isso a gente precisa de quê? Da graça de Deus. E como precisamos da graça de Deus para cumprir essa tarefa? Eu profetizo que a graça de Deus vai ser derramada de maneira abundante sobre a sua vida. E você será capacitado em Deus. Quando você se sentir incapaz, busque graça. Quando você sentir que está perdendo o controle, busque graça. Quando você perder a paciência, busque graça. Quando te pedir dinheiro, seu dinheiro acabou, busque graça. Porque haja dinheiro, não é? Busque graça. Esta é a herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Homens e mulheres cheios da graça de Deus que moldaram seus filhos. Uma pergunta, o que são pais bem-sucedidos? O que são? Pais bem-sucedidos são pais que são exemplos. Mas eu tenho minhas falhas, os meus filhos sabem. Irmãos, ninguém nos conhece melhor que os nossos filhos. Os nossos defeitos, os nossos chiliques, os nossos gritos. Eu sou cheio de manias. E o pessoal lá em casa sabe como é difícil lidar comigo. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. A graça quebra os argumentos da incapacidade. Onde a graça de Deus chega, você não precisa da sua capacidade. A graça de Deus te capacita. Pois
poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Graça sublime e soberana de Deus. Os nossos filhos estão em risco, queridos. Os nossos filhos estão em risco. E muito grande. José e Maria fugiram para o Egito levando um menino. Eles tinham um entendimento como casal. E aquele foi o tempo de fazer isso. E quem avisou a eles que tinham que fugir para o Egito, que o menino corria risco de vida? Deus avisou. Pais que têm relacionamento com Deus, pais que estão ligados em Deus, pais que estão conectados em Deus, podem guardar melhor a sua descendência. Isso não é um processo natural, é um trabalho da vida de Deus em nós, pais. Nós precisamos sim da graça de Deus e do relacionamento com Deus. Sabe, Maria e José, irmãos, Deus deu uma palavra para Maria, ela gerou um filho pelo Espírito. José entendeu o propósito, o anjo falou com ele, não foi uma vez só. Mas eles também foram realistas, nós pais precisamos ser realistas. O menino corre risco de vida, vamos levar esse menino, vamos tirar a criança daqui, ele corre risco, seja realista. Nós podemos sim, pela graça de Deus, admitir os problemas, as limitações, os defeitos, as perdições, as raivas, as iras que os nossos... Né? A Bíblia diz para os pais não provocarem os filhos à ira. Né? Acho que os filhos também não devem provocar os pais à ira. Né? Mas nós precisamos admitir, ser realista. Não ficar olhando, meu filho está desse jeito, está assim, assim, mas eu profetizo que a graça de Deus vai alcançá-lo, porque ele está debaixo de oração, eu estou orando por ele, e Deus é Senhor sobre a vida dos meus filhos, os meus filhos têm uma palavra da parte de Deus. Maria e José falaram, não, ele é um menino gerado pelo Espírito, vamos ficar aqui, ele não vai morrer. Não, pega o menino, Deus falou, vamos embora. Ser realista, admita que algumas coisas podem dar errado, nem tudo vai sair como a gente planejou. Não espiritualize. O deserto era naquele dia um ato de obediência. O Egito era um ato de obediência, vamos levar o menino. Tudo que semeamos em Deus, nós colhemos nos nossos filhos. Eles ouviram a Deus e preservaram o seu filho. Confie. Hoje eu meditei naquele texto de Provérbios 22:6. Só fazer um adendo, que eu estou encerrando. E aquela palavra, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Há várias nuances de interpretações. Uma delas é que quando uma criança, né, até hoje as mães fazem isso, mas de uma outra maneira, né? Quando a criança nascia e aí ela não tinha os dentes, ela precisava pegar o peito para mamar. A mãe ia numa fruta, uma tâmara, por exemplo, passava a mão na carne da fruta, né, dentro da fruta, passava na gengiva da criança, para que ela aprendesse o gosto e pudesse então, quando chegasse até o seio da mãe, ela pudesse sugar o leite. É a ideia de provocar na criança um desejo por algo. Essa é uma das nuances desse texto de Provérbios 22. E para encerrar, pais bíblicos não são perfeitos. Essa é uma boa notícia para os filhos também, tá? Pais bíblicos não são perfeitos. Cuidado com, primeiro, as palavras, muito cuidado com as palavras. Lembra de Noé e Canaã? Noé embriagou, ele viu a nudez do pai, há uma interpretação que se pode ter sobre isso. O pai, a ideia de que talvez ele tenha zombado do pai, o pai o amaldiçoou. E os cananitas foram, para o resto da vida, inimigos de Israel. Gerações foram amaldiçoadas por causa de uma palavra paterna. Você que é pai e mãe, cuidado com o que você libera sobre os seus filhos. Você é a autoridade. Por que nós não temos nenhuma água para você beber hoje? Porque nós temos um decreto de autoridade. Por que nós estamos todo mundo usando máscara pela cidade afora, em todos os lugares? Um decreto de autoridade. Nós somos autoridade.
Erros. Cuidado com os erros. Muitas coisas que os nossos filhos... Eu não acredito em maldição hereditária, tá? Já estou adiantando. Fazendo um... É spoiler que chama? É um spoiler, né? De Ezequiel 18. Ezequiel 18 diz assim: nunca mais digam esse ditado em Israel. Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotaram. Vou trocar em miúdo, tá? Os pais comeram feijoada, os filhos tiveram dor de barriga. Ele diz porque a alma do filho é do Senhor, a alma do pai é do Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. Ele diz: se o pai for bom, e aí ele dá uma lista de bondades, e ele tiver um filho for mal, o pai não levará a culpa do filho, nem o filho vai levar a bondade do pai. E esse filho tem um outro filho, e esse filho é bom. O filho não levará a maldade do pai. Responsabilidade pessoal, na Bíblia atualizada, é o título do capítulo 18 de Ezequiel. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas coisas que nós erramos vão se refletir, e os nossos filhos vão repetir muitos desses erros. Muita coisa que acontece na nossa casa são resultados dos nossos erros. Noé amaldiçoou Canaã, porque ele zombou do pai. Houve uma situação muito complicada. Todas as gerações de seu filho foram malditas para o resto da sua existência. Mas por que aconteceu essa situação? Porque quando ele sai da arca, ele planta uma vinha e ele se embriaga. Ele erra, ele comete um erro, e seu erro provoca o erro do filho. Legalidade. E cuidado que declarações de autoridade têm reflexos duradouros. Às vezes a gente está debaixo do erro e está liberando palavra de maldição sobre os nossos filhos. Pais moldados, transformados, trabalhados pela palavra, é isso que os nossos filhos precisam. De uma geração de pais moldados. E eu vou te dar um conselho, que é para mim também. Tudo que nós esperamos que os nossos filhos façam, façamos para o nosso pai. Tudo que você espera que seus filhos façam para você, faça para Deus. Você espera que seus filhos te obedeçam, obedeça a Deus. Você espera que seus filhos sejam bênção, sabe, que sirvam a você, que te honrem, honre a Deus. E vou te dar uma notícia: você é o melhor pai, você é a melhor mãe do mundo, você é o melhor pai do mundo. Fica tranquilo. No mínimo, você é o melhor pai que o seu filho tem. Mas você é o melhor pai do mundo. Deus te colocou nessa casa, nessa família, te deu esse filho. E você que é filho, para de olhar e pensar assim: se eu fosse filho de fulano. Se sua mãe tivesse bigode, você tinha 2 pais. Se você é filho desse pai, deixa o Senhor tocar no seu coração e agradeça a Deus. Você tem um pai. Se não tem, você já teve. E há pessoas, muitas vezes a sua mãe e muitas outras pessoas, exercem paternidade sobre a sua vida. E isso é um cuidado de Deus com você. Para encerrar de verdade, eu queria profetizar uma restituição de coragem, de ousadia para os pais, força. E dizer para você que é pai, que você é o sacerdote do lugar que Deus te colocou, na sua casa. Você é o sacerdote. E foi lá que Ele te plantou. E para encerrar, não há um argumento maior que uma palavra liberada da parte de Deus. Tome posse da palavra. A palavra que recebemos essa noite. Que o Senhor nos dê a graça prometida nessa palavra. Que o Senhor nos dê a força e a habilidade prometida nessa palavra. Para que nós possamos ser bênção na vida dos nossos filhos. Abençoe os filhos que aqui estão, eles ainda serão pais. E que eles possam entender e receber essa palavra e compreender que estão lidando com pessoas que têm falhas, que têm limitações, mas que os amam. E cada um tem uma linguagem de amor, e na linguagem de amor de um pai, às vezes é presente. A linguagem de amor de um outro pai é um abraço. A linguagem de amor de um outro pai é trabalhar muito, 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 até, às vezes até não estando muito presente com seus filhos, para que eles tenham um futuro melhor. A linguagem de amor de alguns pais é trancar a porta para o filho não sair.
A linguagem de amor de alguns pais é chamar a atenção na frente de todo mundo, para que o filho saiba que ele não quer que ele vá por aquele caminho. A linguagem de amor de alguns pais é orar. Deus, e essa noite nós pedimos que toda a linguagem de amor que os pais têm sejam compreendidas pelos filhos. A linguagem de amor de alguns pais é cobrar um comportamento diferente, é cobrar uma vida diferente, é cobrar relacionamento com Deus, que haja compreensão nessa linguagem de amor. Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite a uma paternidade bíblica, de sucesso, de êxito, uma paternidade bíblica que honre o Senhor. É isso que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você se sentasse. Eu queria pedir que as mães que estão criando seus filhos sem a presença do pai, eu queria que elas também ficassem de pé. Estou falando. Porque pode proceder, secretária. Essa é uma lembrancinha simples para dizer o quanto nós respeitamos vocês, o quanto nós queremos dizer para você que nós nos preocupamos com sua saúde física, espiritual, emocional. Essa é uma forma de dizer que nós queremos muito cuidar de você, que nós queremos muito que você entenda que num tempo como esse, o Senhor vai continuar te fortalecendo e te dando graça. É lindo ser pai, eu amo ser pai. Amo ser pai. Amo pensar que a paternidade é um presente, que é uma forma de nós manifestarmos o reino de Deus. Quantos filhos você pode tocar? Quanto você tem tocado? E quero que você que é pai saiba de uma coisa: você tem tocado a vida dos seus filhos. Fique tranquilo. Mas meu filho não está me seguindo na igreja. Não preocupa não. Você tem tocado a vida do seu filho de alguma maneira. Talvez você tenha suas dificuldades, mas Deus, Ele te escolheu para essa nobre, para essa honrosa missão. E você vai dar conta, você vai conseguir até o final, você vai cumprir o propósito. E os seus filhos também vão cumprir o propósito, porque Deus escolheu a sua casa. Eu gosto de pensar que a gente está no casamento certo, a gente está na família certa, são os filhos certos, é a igreja certa, é a cidade certa. Porque se você pensar que você está em alguma, e não é força não é pensamento positivo não, é porque o Deus é que conduz a nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé, agora nós vamos orar, todos nós. Não vou pedir para você abraçar o pai aqui, porque não, a gente vai sair abraçando todo mundo, melhor não, está sendo gravado, né, Guilherme? Melhor não. Está gravando só para cá, não está gravando para lá não, mas fica tranquilo, vocês estão em casa, viu, que nós estamos seguindo todas as recomendações. Nós queremos abençoar também a vida dos pais que estão em casa, nos ouvindo, sendo ministrado. Você que é pai, você que é mãe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde o seu coração, que o Senhor te sustente de maneira muito poderosa. Deus, nós te agradecemos por esse dia especial, o dia dos pais. É o dia do Senhor e é o dia de muitos de nós que aceitamos esse desafio de viver e discipular pessoas. Nossa vida, Deus, não está para brincadeira não. Está muito difícil, nós temos lutas, batalhas. Os nossos filhos são constantemente assediados, sejam eles filhos espirituais, sejam eles filhos naturais. Como nós lidamos com muita batalha, Deus. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fortaleça cada um de nós nesses dias. Deus, a nossa família, a nossa casa é uma casa escolhida pelo Senhor. O Senhor quer nos fazer pais de destino, não apenas pais de filhos. E nossos filhos têm um destino, e nossos filhos são flechas, eles têm um destino, um alvo. Nós temos sonhado com muitas coisas para o coração dos nossos filhos. Nós pedimos ao Senhor recursos financeiros, recursos espirituais, pedimos ao Senhor recursos psicológicos, emocionais, para lidar com essa caminhada na qual nós estamos levando os nossos filhos. Deus, que o Senhor nos abençoe a nossa casa, a nossa família, abençoe a igreja do Senhor. Deus, obrigado por ter
nos escolhido. Obrigado porque a sua graça nos alcançou. Obrigado por cada um, Deus, que está aqui. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo pela internet. Eu sei que o Senhor também está alcançando o coração de cada um deles. Sei que eles estão sendo tocados e ministrados pelo seu Espírito Santo, Deus. E nós cremos que a palavra do Senhor é maior que os nossos medos. A sentença do céu é maior que a impressão do nosso coração. E nós não ficaremos impressionados, porque nós temos uma promessa e uma palavra liberada, e sobre ela nós caminharemos. Abençoe a nossa semana, abençoe os dias que virão, que possamos nos reunir, que possamos estar juntos, celebrando, adorando o Senhor. Abençoe aqueles irmãos que estão em casa, limitados por alguma questão de saúde nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia. Ó Deus querido, nós oramos, Pai querido, para que isso passe logo e nós possamos nos reunir a plenos pulmões como igreja do Senhor. Pai, abençoe o trabalho dos seus filhos. Deus, que haja prosperidade em todos os níveis na casa dos seus servos. Que haja um cuidado especial do Senhor. Abençoe os dizimistas e ofertantes dessa casa, aqueles a quem o Senhor tem dado. E eles têm podido, Deus querido, andar em fidelidade com o Senhor em relação a essa casa, em relação ao reino do Senhor. Nós somos muito gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Sê conosco, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, que a comunhão, a consolação e o cuidado do Espírito Santo seja comigo, com você e com todo o povo de Deus na face da terra. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe a nação de Israel. E que nós possamos aguardar o Rei que vem. E nós queremos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós desejamos a sua presença. Nós amamos a sua volta. Nós somos gratos. Em nome